Olá, você já fez uma tomografia na vida? Provavelmente já. Mas e uma tomografia em uma árvore? Você já ouviu falar? Pois é, esta tecnologia oferece solução para um problema grave das cidades, que são as quedas das árvores. Para tratar deste assunto, o programa Assembleia Convida recebe o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e seus convidados. Benê Mascarenhas, prefeito regional da Vila Mariana, Luiz Rodolfo Keller, que é engenheiro florestal, e Marcos Góes, que é tecnólogo ambiental da empresa AMG. O deputado Luiz Carlos Gondim, por favor, sua saudação aos seus colegas e falar para a gente da importância desse tema que o senhor levantou aqui. Pois é, eu queria cumprimentar todos que estão aqui presentes, o Benê, o Marcos Góes, o Luiz Keller, dizer para vocês que me chamou a atenção quando o Marcos nos procurou, juntamente com mais um engenheiro florestal, e fez um comentário sobre a queda das árvores que aconteceu em janeiro. As quedas, né? Porque foram muitas árvores. E que isso poderia ser prevenido, e na hora se disse que poderia ser feito ultrassom ou tomografia das árvores, e que já existia um programa desse, um projeto desse, desenvolvido na Alemanha, e que nós poderíamos trazer aqui para São Paulo, pois logo em seguida, ou dia antes, teria acontecido a morte de uma pessoa com uma queda de árvore em cima de um carro, e essa prevenção já está sendo feita na Alemanha e provavelmente em outros países. Então eu chamei a atenção, coincidentemente o Benê, que é prefeito regional aqui na cidade de São Paulo, eu falei para ele e disse assim, olha, isso aqui nós poderíamos fazer esse levantamento aqui no Ibirapuera, nós temos muita gente frequentando o Parque Ibirapuera e nós podemos prevenir quedas de árvores aqui nessa região. Então ele, como antigamente subprefeito, hoje prefeito regional da Vila Mariana, ele se interessou pelo assunto e nós passamos a discutir e fizemos inclusive um teste em árvores aqui no Ibirapuera. Então é um programa altamente preventivo para que nós possamos evitar quedas de árvores. E o Benê, ele abraçou essa causa aí, a gente esteve lá acompanhando aqui, foi na República do Líbano, né, Benê? Você, como prefeito regional da Vila Mariana, como é que você vê isso na prática? O deputado citou aqui que teve um caso, um acidente grave, né? Que tipo de problema essas quedas podem ocasionar e daí a importância de se fazer esse diagnóstico? Primeiro, obrigado, deputado, queria aqui agradecer ele que me apresentou esses técnicos para poder fazer esse trabalho. A Vila Mariana, ela é considerada uma das prefeituras regionais com o maior número de árvores em São Paulo. Então, são 32 prefeituras regionais. Hoje se fala que na Vila Mariana tem um pouco mais de 40 mil árvores. A Vila Mariana, ela envolve os distritos da Saúde, Vila Mariana e Moema. Então, são regiões bastante arborizadas e árvores centenárias. E isso é um grande problema para quando tem aqueles períodos de chuva, de muitas ventanias, a cidade, aqui a região, ela acaba sendo afetada. Porque essas árvores antigas sempre tumultuam o trânsito. Essa região aqui, região de muitas ruas, com um trânsito bastante elevado. Então isso acaba complicando muito o dia a dia da prefeitura. E, até seguindo o que o deputado acabou de colocar, o intuito foi exatamente fazer esses exames preventivos das árvores, para preservar as árvores. Nós não temos nenhuma ideia em removê-las, porque, como eu falei, são árvores centenárias, árvores que têm história na cidade de São Paulo. Então, se a gente puder preservar o máximo possível, a gente vai lutar, fazer de tudo para que a gente consiga manter a região bastante arborizadas, conservando essas que tem e, se possível, plantando mais. 40 mil árvores é muita coisa e para poder fazer esse trabalho ele é muito amplo e teria que ser mais preciso. Eu acho que o Marcos Góes, que é tecnólogo ambiental, pode explicar um pouquinho também com a colaboração do Luiz Keller, como é que foi feito esse trabalho, como é que funciona essa tomografia. A gente acompanhou um pouquinho ali na praça, aqui próximo do Ibirapuera, e a precisão dessa tomografia, ela é alta e como é que funciona na prática? Primeiro, eu quero agradecer o convite do deputado. É uma oportunidade importante da gente estar abordando esse assunto
em vista o problema que existe na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje, a gente observa que todas as mudanças de temperatura, mudança climática, principalmente em épocas de chuva, o transtorno é muito grande. Com as quedas das árvores, vem o transtorno com a energia, com vidas, com danos materiais, e é um problema que já vem há décadas e nunca encontraram uma solução. Uhum. E quando nós conhecemos esse aparelho, quando nós começamos a importar esse aparelho, antigamente a gente importava o aparelho para vender o aparelho. Só que esse aparelho é um aparelho muito caro. Esse aparelho ele vem na Alemanha e a nossa empresa é a única importadora desse aparelho no Brasil representante. E nós estávamos com dificuldade de vender pelo o valor do aparelho. Então nós tivemos a ideia do quê? Analisando todos os problemas que as prefeituras vêm enfrentando, principalmente a cidade de São Paulo, nós resolvemos a implantar o sistema de prestação de serviço. Uhum. Mas para que isso acontecesse, a gente precisava fazer um teste, fazer um projeto piloto, para deixar as prefeituras cientes daquilo que elas vão implantar em cada subprefeitura. E eu trouxe essa ideia para o deputado Gondim, e na seguida ele me apresentou o Benê, né, o prefeito regional da Vila Mariana, Uhum. e a gente pesquisou muito a região da Vila Mariana, e hoje a Vila Mariana ela está em segundo ou em terceiro, se eu não me engano, no ranking de queda de árvores em São Paulo, em mudanças climáticas. Quando nós fizemos esse trabalho, esse projeto piloto, esse aparelho ele nos dá 100% de precisão do que tem que ser feito com a árvore. Uhum. Então, ele te deixa totalmente seguro em relação àquela espécime que foi analisada. Entendi. Entendeu? Pois não. Aliás, o deputado esteve lá com a gente, né, acompanhou de perto essa tomografia. E o senhor, eu estava lendo hoje, deputado, o senhor conhece mais de 500 cidades aqui no estado de São Paulo. É um problema que não é só da capital, né? Essa questão das árvores. É lógico, existem cidades que realmente cidades que fizeram o dever de casa, né? Que é justamente a plantação da vegetação, conservação. E nós temos aí o projeto que nós chamávamos de selo verde, foi o primeiro projeto, passamos para o Aloysio Nunes e foi mandado para o secretário de Meio Ambiente, chamado hoje selo verde azul. É um projeto do Serra, do governador Serra, que traz para a população que faz a conservação, tratamento de esgoto, plantio de árvores nas suas cidades, ele dá um selo e dá uma contrapartida. Então, muitas cidades estão fazendo os plantios de árvores. Mas as árvores antigas, que são nosso problema, ou seja, a nossa solução, que é para saber se a árvore tem alguma broca, se a árvore pode ter uma queda, se ela está uma árvore que não está com condição de continuar viva, vamos dizer assim, saudável, entendeu? Vida saudável. Então ela pode cair a qualquer momento. Então, como é uma coisa preventiva, e nós temos que ver o ser humano, mas também as árvores no Brasil, no mundo, em São Paulo, então nós achamos por bem trazer esse à tona e uma pauta para discussão. E o Luiz Keller vai ajudar a gente, porque ele é engenheiro florestal, vai explicar um pouco para a gente como é que é o processo na prática. A gente fala em tomografia, a gente sabe que o ser humano passa por uma tomografia. Agora, em árvore, muita gente não ouviu falar. Como é que é? É um processo bem próximo da tomografia dos seres humanos, né? O aparelho ele é ligado por pontos ao redor da árvore e através desses pontos a gente consegue verificar quais são as partes que estão mais sólidas e as que estão em estado de deteriorização, né? Então você consegue verificar uma árvore, toda a parte boa e a parte ruim da árvore, né? Nesse sentido você consegue verificar se a árvore ela corre risco ou não de queda. Ela já tem um direcionamento de queda, uma posição de queda e às vezes até o laudo que a gente verificou, árvores que a gente achava que poderia cair, não caíram, né? Estavam sadias e não vão cair, né? Não vão cair. Então é muito subjetivo
o engenheiro visual, né? visual, se ele tem um aparelho que dá uma condição muito mais favorável para ele de verificar com mais segurança se a árvore E vai... a precisão é grande, né? Porque você coloca tipo uns eletrodos, né, em volta da árvore ali e ela mede as ondas, né? Ela consegue ver talvez a densidade da árvore, como é que ela está, isso, né? Justamente é isso mesmo. Ele consegue verificar através de ondas qual é a parte da árvore que está mais sadia, né? E as que estão comprometidas. E as que estão comprometidas. Dessa forma, o engenheiro, o responsável que vai assinar o laudo técnico, ele tem muito mais segurança e confiabilidade de assinar um laudo que aquela árvore está sadia ou que aquela árvore não está sadia. Agora, o Benê, ele vê isso na prática, como o prefeito regional ali da Vila Mariana. A gente falava dos problemas, né? Uma árvore que cai, ela pode cair num carro, pode cair em cima de uma pessoa. Ela tem o problema da fiação também, né? É isso que você vê na prática ali, é complicado, né? Hoje, assim, a Vila Mariana, como eu falei, ela é uma região onde ela é diferenciada das outras regiões da cidade. Por quê? Porque na Vila Mariana você tem que cuidar do que tem. Então nós não temos problemas de necessidade de construção de conjuntos habitacionais, essa coisa toda. Certo. Aqui a demanda maior é a questão da poda de árvore, é a questão do tapa-buraco e a questão de morador de rua. Então esses 3 itens são aqueles que mais demanda surge na prefeitura. E as árvores, a demanda da árvore, ela está ali, é uma preocupação diuturnamente da prefeitura, exatamente por isso. Uma árvore dessa, por ser uma árvore centenária, ela tem um poder um raio para atingir gigantesco. Os automóveis que estão estacionados, automóveis que estão circulando, as residências, então isso acaba preocupando muito a prefeitura. E como o nosso engenheiro Keller falou, hoje o trabalho feito pelos técnicos da prefeitura, ele é no olho, é no olhômetro mesmo, como a gente gosta de falar. Então o técnico vai lá com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento técnico, ele vai e analisa a árvore olhando ela e aponta se ela tem indicação de remoção ou não. Isso é muito complicado, né? E o mundo hoje ele está exigindo novas tecnologias. Então, essa tecnologia do exame, ela está vindo exatamente para auxiliar o conhecimento que os técnicos já têm, que eu sempre converso com as pessoas, eu comparo muito com o médico. O médico ele tem um conhecimento da vivência dele do dia a dia, do contato do dia a dia dele com o paciente, mas ele também precisa do auxílio do equipamento técnico, da tomografia, do raio-x, que é o exame complementar para dar mais segurança para ter o tratamento do paciente. Os engenheiros hoje eles estão recebendo isso através dessa... E nós temos um médico aqui, o deputado. É importante um diagnóstico perfeito, correto? Aliás, é um diagnóstico precoce. O Benê foi muito feliz quando disse da preocupação. E você falou da alta tensão, né? O fio de alta tensão. Uma árvore grande cai em cima do fio de alta tensão, você imagina o estrago que pode acontecer e, inclusive, chegando a ter mortes, né? Pessoas que vão sofrer choques e vão a óbito. Então, fazer esse estudo e fazer esse diagnóstico precoce de uma árvore com esse exame complementar, que é a tomografia da árvore, principalmente da raiz, né, e do caule, não é isso? Isso. Então, é muito importante que você dá segurança e o prefeito regional trabalha com muito mais tranquilidade em relação àquela região que ele está comandando. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco desse projeto piloto. Quantas árvores foram, para a população que nos assiste entender? Foi escolhida uma região, aqui próximo também da Vila Mariana, mas quantas foram, se já tem um diagnóstico e como é que se pode futuramente expandir esse projeto? Quando eu fui procurado para a gente fazer esse projeto piloto, eu fiquei pensando exatamente em que região a gente iria fazer aqui na Vila Mariana. Escolhi a Avenida República do Líbano, porque é uma avenida de grande circulação, automóveis, ônibus, então tem pedestres, porque tem a circulação do pessoal que frequenta o Parque do Ibirapuera, e tem árvores centenárias ali na região. E grande concentração de árvore. Então, aliás, eu queria só dizer que você convidou o secretário Gilberto Natalini, né, que é secretário do Verde, né? e Meio Ambiente. Que é para conhecer também. Quando eu fui procurado pelo Marcos, né, pelo deputado,
pelo seu antenor também, sabe, que veio conversar com a gente, eu levei a ideia até o secretário do Verde Meio Ambiente, Gilberto Natalini, e convidei para ele participar dessa ação, porque eu acho que a Secretaria do Verde Meio Ambiente ela teria que estar inserida nesse processo, porque é quem legisla tudo o que envolve a questão das árvores e ambiental em São Paulo é a Secretaria. Então a gente escolheu ali essa região e foi muito bem, porque a proposta inicial era fazer em 40 árvores, fizemos as 40, mas teve algumas árvores lá que, situação do momento que estava, a gente estava fazendo os exames, de repente começava a chover, os técnicos vão explicar melhor, e aí eu sei que a gente acabou fazendo o laudo de 35 árvores. Agora, entendi. Ô Marcos, como é que se faria uma ampliação desse trabalho? Porque São Paulo, o levantamento não tem preciso, mas são mais de 650 mil árvores, né? E aí teria que começar por alguma região onde o perigo é maior, onde tem mais enchente. Como é que se faria um trabalho desse? Porque a gente viu que é rápido, mas tem muita árvore também para fazer. Dá para fazer em grande escala? É muito pertinente a sua pergunta. 650 mil árvores, mas não significa fazer que todas. 650 mil árvores estão doentes. Certo. Ou seja, não significa que necessita ser analisada. Ou seja, a gente tem um cálculo, uma base mais ou menos de 20%, de 15% a 20% de árvores, dessa quantidade de árvores que estejam com problema na cidade de São Paulo. Que são muitas. Que são muitas árvores, entendeu? Então, hoje a MG, ela trabalha com uma equipe de campo, com 3 pessoas, e 5 engenheiros que ficam fazendo os laudos internos. Hoje nós conseguimos aí analisar por dia, em média, aí de 20 a 30 árvores por dia. Tá? Mas pelo que eu estou entendendo, é um trabalho relativamente novo no Brasil, que veio da Alemanha e que precisa ganhar escala, né, também, né? Isso, na verdade, esse trabalho fora do Brasil, na Alemanha e outros países, eles já estão há 10 anos na frente. Entendi. Entendeu? Quando nós conhecemos esse aparelho, que foi em 2011 que nós começamos a importar esse aparelho, nós vimos que existia um potencial muito grande e benéfico para a cidade de São Paulo, ou no Brasil também. Porque não é só em São Paulo, a gente vê em outros estados, Recife, com problemas de queda de árvore também, no Nordeste. E olha, para ter uma, desculpa cortar, mas só para ter uma dimensão, em janeiro deste ano de 2017, foram uma média de 26 quedas de árvore por dia, 833 só na cidade de São Paulo. Né? É bastante. Muita árvore, né, deputado? É um problema, o problema da queda de árvore em São Paulo, que a gente tem estudado aí, é um problema que, na verdade, ele não foi encontrada a solução ainda. Ainda não foi encontrada a solução. E esse trabalho que a gente começou a fazer, inclusive, quero falar para os amigos que estão aqui, nós já temos no interior de São Paulo algumas prefeituras que já estamos prestando esse serviço. Olha que interessante. E está sendo muito benéfico para as prefeituras. Árvores dentro de escolas centenárias, onde tem bastante criança, que é um risco muito grande. Então, os prefeitos das outras cidades, os governantes das cidades do interior, eles estão tendo um ponto positivo muito grande com esse trabalho. Entendi. É um custo-benefício muito importante para a prefeitura. Porque uma queda de árvore, de repente, aí, um dano material no veículo, numa residência, o custo é muito maior do que o exame que a gente está fazendo. Legal. Eu queria mostrar um pouco o aparelho. O nosso diretor está dizendo que a gente consegue mostrar um pouco dessas imagens. Olha ali. Olha lá, que bom, hein? Bem legal, né? Ali o Luiz Keller que fez um pouco desse trabalho, né, Luiz? Explica pra gente naquela imagem ali. Tá, a gente coloca os eletrodos em volta e através da análise que você está verificando no computador, você consegue focar qual a parte que está mais sólida, a parte que está na parte de deteriorização, né, da madeira, e você consegue ter até o direcionamento de queda. Se tiver um vento, qual a queda que a árvore vai cair, né? Com isso você tem uma segurança e sabe qual a árvore que está com risco de cair na rua, de cair em cima de uma residência, que ela pode vir a cair em cima de carros, né? Quantos minutos você demora para fazer um diagnóstico? Em torno de 20 minutos a 25 cada árvore. Posso me meter aqui? Mostra aquela foto onde tem primeira, né? vermelho, cinza.
da Acho que tomografia dá no pra computador. Vê se consegue voltar. Dá para passar todas as imagens de novo, porque acho que é uma sequência e a gente já... Porque aí ele pode dizer onde está vermelho, está normal, onde está preto. Ah, interessante. Você entendeu? Porque é muito interessante. Você que é o técnico, né? O importante é salientar também, Jeremias, que a árvore é um ser vivo. Olha Ah, lá, a ó, imagem. agora, ó. Então, ele vamos não- ver o que é sadio ali naquela imagem ali. Ele não é muito diferente é. do que um ultrassom feito, uma tomografia feita no corpo humano. Tá. Ali é um corte transversal ali na árvore, tem uma parte azul, uma vermelha ali. Tá, quem pode falar sobre o azul, o verde, o vermelho, o cinza? Tá, ali no azul e no verde a gente tem a parte mais sólida que ela tem, né? A parte vermelha e a mais escura significa a parte que está comprometida da árvore, Então né? essa árvore está comprometida. Essa árvore que a gente fez, no caso, estaria comprometida. Porque a gente tem uma linha de 30% a 40%. Se chegar acima de 30% de deterioração na árvore, nós sugerimos que seja removida e plantada outra. Vamos lembrar que na Europa, principalmente na Alemanha e nos países na França, ou na Europa em geral, uma árvore, ela é colocada uma placa na árvore quando vai ser removida. Entendi. Então, da noite para o dia, eles retiram aquela árvore e já colocam uma árvore com uma qualidade muito melhor do que nós colocamos hoje no Brasil. A arborização urbana na Europa é muito mais adiantada do que nós estamos. Nós estamos muito ultrapassados com isso. E dá para dizer, Luiz, que aquela árvore ali, ela não vai ser extraída, removida, mas ela precisa ser adubada ou ela precisa de uma poda? O diagnóstico traz isso também? O diagnóstico tem condições de você fazer uma poda numa árvore e dar uma sobrevida para ela. Se aquela árvore é uma árvore importante, que ela tem uma espécie que é rara, é uma espécie endêmica, é uma espécie bonita, que ela está num local adequado, ela pode viver mais com uma poda de adequação, uma poda de limpeza, uma poda de levantamento, e essa árvore vai viver mais alguns anos. E que provavelmente o custo-benefício dela no local vai ser completamente superado. E um laudo ajuda muito o técnico. Olha, uma coisa que chamou a atenção, que eu vi durante que estavam fazendo a tomografia, o exame, é que eles diziam o seguinte: essa árvore aqui só vai cair se nós tivermos uma ventania acima de tantos quilômetros por hora. Então eu fiquei ouvindo aquilo ali e me chamou a atenção, porque, por exemplo, ela está comprometida, mas muito pouco. Ela tem uma árvore que vai ter aí 10, 20 anos, não tem problema nenhum. Mas se tiver uma ventania com uma velocidade muito grande, aí ela poderia estar comprometida. É por isso que eu também chamei, disse assim, vamos fazer esse programa, é muito interessante, porque vai dar segurança se a pessoa for fazer a transferência, tirar essa árvore e plantar outra, né? Exatamente. Não são só as águas, mas uma grande quantidade localizada e, como o deputado lembrou, um vento muito forte ocasiona muito dessas quedas. Agora, a gente está tratando aí, Benê, sobre o diagnóstico, mas eu acho que o Benê pode falar disso para a gente também. A necessidade do plantio e também, antes até do plantio, da manutenção, porque eu acho que fica aqui uma informação importante, porque eu estava lendo o seguinte: desobstruir canteiros cimentados, refazer áreas permeáveis e aterrar fiação elétrica. Ou seja, e o nosso colega aqui, apresentador Jorge Machado, também dizia para mim, antes do programa, o seguinte: olha, Jeremias, as folhas das árvores, quando elas caem no chão, elas formam aquele um tapete ali de árvore, que aquilo é necessário. Então, o que acontece? As pessoas vão e varrem aquilo, tiram tudo aquilo lá. O que a árvore vai entender? Preciso jogar mais folha no chão, porque eu preciso dessas folhas, né? Então, falta muita informação, né, deputado? E um serviço correto de manutenção. Né? Falta. Falta. Perfeito. Inclusive, até para você entender, hoje você anda nas calçadas em São Paulo, o que mais você vê são caixotes de paredes de cimento em volta das árvores. Tem lugar que tem os caixotes de 1 metro, 1 metro e pouco de altura, aquelas paredes cercando a árvore. As pessoas têm que entender que a raiz ela não nasce no meio da madeira. A raiz ela está lá embaixo. Claro. Então o que tem que ser protegido é lá embaixo. A partir do momento que as pessoas fazem aquilo, é uma forma a mais de você prejudicar essa árvore, fazer com que essa árvore tenha uma vida mais curta.
Outra situação, normalmente o que acontece em São Paulo é, ao munícipe ir lá reformar a sua calçada, eles sempre vão lá cortar aquelas raízes que tem ali em volta para deixar. Você percebe que algumas árvores que caem em São Paulo, quando ela cai, que ela levanta todo o tampo dela ali da calçada, quando você olha, ela não tem uma raiz sequer que penetra no solo. As raízes estão tudo na superfície, praticamente. Então, isso acaba, o cuidado ele também tem que ser constante. A população ela tem que ter todo o cuidado. Os técnicos das prefeituras regionais, eles estão aí exatamente para auxiliar. Não é só chamar a prefeitura para ir lá podar a árvore, para ir lá remover a árvore. Ela pode procurar a prefeitura também para consultar como ela deve manter aquela árvore na sua calçada. Qual a melhor indicação, qual a melhor orientação para a hora que ela for reformar a calçada, o que ela tem que fazer. Então, e isso agora tudo uma pergunta, importante. a prefeitura regional cede o técnico, o engenheiro florestal, para ir dar uma olhada na casa? Não, os técnicos eles diuturnamente eles estão andando nas ruas. Quando a gente recebe a demanda do munícipe, olha, tem uma árvore na porta da minha casa que ela está sujeita a cair, ou ela precisa ser podada, sabe? O técnico nosso vai lá, faz a análise daquela árvore lá, olha, faz toda a orientação, porque tudo aquilo que está na via pública é de responsabilidade da prefeitura. E sem custo para o cidadão. Sem custo para o munícipe. A árvore interna, o técnico nosso também vai lá, faz a avaliação da árvore, e aí o munícipe é quem se responsabiliza, quem arca com todas as despesas para a remoção, para a poda daquela árvore. Mas sempre é aconselhável que o munícipe procure a prefeitura regional da sua jurisdição para que faça todo o tratamento, todo o procedimento na árvore com a orientação do técnico da prefeitura. Muito obrigado, Benê. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Assembleia Convida, hoje com o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, com seus convidados aqui, o Luiz Keller, que é engenheiro florestal, e também o Marcos Góes, e o Benê, que é o prefeito regional da Vila Mariana, para falar da importância da saúde das árvores, não só na capital paulista, no estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta para trazer informações de boas iniciativas nestas áreas do poder público e também do cidadão que gosta de cuidar do meio ambiente. A gente já volta. Lá o Assembleia Convida está de volta hoje com o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, que traz colegas aqui, técnicos, né, deputado, para falar dessa questão da saúde das árvores e da tecnologia que tem ajudado algumas cidades. O senhor conhece muitas cidades pelo estado de São Paulo e a gente falava da importância de fazer esse diagnóstico das árvores saudáveis e aquelas que precisam ser removidas, para que elas sejam removidas da forma mais adequada possível. Né? Em primeiro lugar, eu quero falar que o que eu sou a favor mesmo é do reflorestamento, é do plantio de árvores. Nós temos que trabalhar muito bem esse lado, que é fazermos com que tenhamos verde nas cidades. Agora, o que acontece? Existem cidades que têm árvores com mais de 50 anos, 100 anos, pessoas que podaram raízes e cortaram as raízes de árvores. Então, aquelas árvores que estão ali, que a pessoa, no visual, diz que está condenada. Então, baseado nisso, eu quando vi tomografia de uma árvore, eu que sou médico, me chamou muita atenção. Então, vamos ver como é que se faz a tomografia de uma árvore. Vamos ver o que se pode fazer para continuarmos fazer um reflorestamento no estado de São Paulo. Agora, Benê, eu queria que você prestasse um serviço aqui de informação pública. A pessoa que quer plantar uma árvore, como é que ela faz hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo? Ela pode plantar em qualquer lugar? Tem que ir em algum local? Hoje nós temos o Viveiro Manequim Lopes, que fica aqui próximo, né, no Parque do Ibirapuera. O munícipe ele procura ir lá ao parque. Ele tem uma quantidade de árvores que ele pode retirar.
e totalmente gratuito, árvores sempre aconselhados para ser plantadas na cidade, porque às vezes as pessoas encontram qualquer árvore aí, eu vou plantar essa árvore aqui. Ela não tem o conhecimento, a noção do tamanho que essa árvore pode chegar, da questão das raízes. Na cidade de São Paulo nós temos uma grande incidência de plantio de uma árvore que ela é bonita, porém ela é extremamente prejudicial à calçada, à parede, ao encanamento, que é o fixo, que é uma árvore, uma folhinha verde, ela é bem verdinha, uma folhinha pequena, que ela fica com aquela copa fechadinha, aquela sombrinha, que normalmente são aquelas árvores de decoração, que você vai lá, pode podar, às vezes você vê ela redondinha, quadrada, triangular. Fixo Benjamin, as pessoas fazem. Então, enquanto as pessoas mantêm aquela árvore daquele formato, ela não tem, a raiz dela não é tão agressiva, mas quando você vê aquelas árvores gigantescas, a raiz dela estende aí por mais de 100 metros, né? Essa é uma informação muito prejudicial. importante, porque assim, o poder público não consegue fazer tudo sozinho, fiscalizar tudo, a população precisa participar. E às vezes a gente encontra gente que fala, eu não gosto muito de árvore. Já ouvi falar, por exemplo, que a gente fala, mas se eu começar a plantar muita árvore, vai ficar frio aqui onde eu estou, né? Porque a árvore, só que ela tem um poder de estabilizar o clima muito forte. Se você pegar o Google Maps, por exemplo, e dar uma olhada na cidade de São Paulo, você vai ver que áreas verdes são pequenas ilhas, como Ibirapuera, que é muito pequenininho. Você sai, abrange, você começa a olhar São Roque, você já vê tudo arborizado nas outras cidades. Então, São Paulo precisa muito. Agora, a participação das pessoas, eu acredito, né, deputado, inclusive nas escolas, de repente com multirões, né, das pessoas plantarem nos seus bairros, porque no interior eu me lembro que havia multirões nas escolas, o pessoal saía, ligava para a prefeitura, vamos arborizar tal bairro, vamos sair às ruas. É importante essa iniciativa, né? Porque o poder público ele está fiscalizando, ele está olhando, mas o senhor que faz palestras em escolas, é possível também a população participar, né? É possível e deve. Agora, a ideia de ser orientado por um engenheiro florestal para saber qual tipo de árvore ideal para aquela região, entendeu? É muito importante. Isso é mais importante e eu até fico contente de saber que nós temos um viveiro aqui, que é antigo, e que eles orientam qual é a árvore, porque para fazer reflorestamento, para ter plantios de árvore, você não pode fazer de qualquer maneira. Eu não sei se você, Kelly, está no mesmo de acordo com o que eu estou pensando. Não, perfeitamente o que o senhor fala. A gente tem que escolher a espécie adequada, para o plantio adequado, no local adequado. O prefeito falou perfeitamente do ficus, que é uma espécie inadequada e que as pessoas inadvertidamente tiram do vaso que quebra na sua casa e plantam em frente da sua residência. E que vai causar um transtorno para a própria prefeitura, que ela vai ter que ir ao local e retirar essa árvore. Então, a espécie adequada é fundamental, saber se ela está debaixo de uma fiação elétrica, qual é a largura da calçada, o que tipo de rua que nós temos, para poder escolher se é um ipê branco, um ipê amarelo, um ipê roxo, um pau-ferro, um pau-mulato, uma quaresmeira, escolher quais as espécies das árvores que nós vamos escolher uma rua só com um tipo de árvore, nós vamos fazer naquela rua só uma rua com um ipê amarelo, aquela outra rua só com ipê branco, isso facilita até o plano de arborização para a cidade, né? Nós vamos ter as árvores adequadas e vamos poder saber qual tipo de espécie que nós vamos colocar, qual doença que vai atacar, qual o manejo que nós vamos fazer, a poda naquela região, e facilita para a cidade. É o plano de arborização, o plano de manejo florestal, o plano de arborização que nós não temos. E a gente precisa de diversidade, mas também precisa desse conhecimento técnico. Eu estava lendo, por exemplo, fiz uma pesquisa no site da Secretaria do Verde aqui de São Paulo. Eles têm um manual, né, sobre poda, que o manual é para técnicos, mas tem todo um procedimento, né? E a informação que eu li no site também é que você pode solicitar uma árvore para a prefeitura e que vai haver no momento da entrega uma orientação técnica como essa que nós estamos, e a população até pode profundidade ajudar. Que pode ser plantado ou não é isso? Isso, a gente faz um questionário antes, eu já fui funcionário do Viveiro Manequim Lopes, já fui diretor, então já também fui diretor da Escola de Jardinagem, já trabalhei 20 anos na Secretaria do Verde, hoje estou muito feliz na subprefeitura e podendo atuar na prática, porque é muito mais gostoso, e a gente fazer o plano de arborização.
E você escolhe a profundidade, a espécie adequada, saber se tem cabeamento. Nós não sabemos o que tem debaixo da cidade. Teve um projeto antigo aqui na cidade de São Paulo que era um levantamento que a própria pessoa entrava num site e colocava, né, alguma coisa. Não sei se esse projeto se ele prosseguiu. Mas a gente falava aqui, por exemplo, da questão da raiz, né? As árvores conversam pelas raízes, é assim? A gente fala que a árvore, por exemplo, quando ela está muito florida ou quando ela começa a jogar muita folha, que ela necessita daquela folha. Se uma árvore floresce 2 a 3 vezes por ano, ela está em estresse. Isso significa que é uma lei de perpetuação da espécie, que ela está florindo e que ela vai vir a morrer. Então é um sinal que nem sempre quando a gente vê uma árvore muito florida, muito bela, significa que, olha, ela está linda, maravilhosa. Isso pode significar que ela está em fase de senescência. Então, por exemplo, na raiz, as pessoas acabam fazendo o que o prefeito regional falou, que é o cercado em volta da árvore, e acabam podando as raízes. Isso desestabiliza. Uma árvore, ela tem as raízes de sustentação que estão perto dela e as raízes de absorção que estão mais longe possível. É como se fosse um guarda-chuva aberto onde cai a água. Onde cai a água, numa copa da árvore, onde vai estar a raiz de alimentação e a de sustentação que está próximo dela. E essa precisa de entender, precisa de informação até para poder gostar, não é, Marcos? Porque essa informação que eu li sobre que as árvores conversam pelas raízes, né, foi um experimento científico feito nos Estados Unidos, que eles tampam as folhagens de alguns arbustos. E aí, qual foi a experiência? Foram 3. Em locais diferentes. As 2 que eram das mesmas espécies, elas se conversavam, ou seja, quando faltava oxigênio e nitrogênio, a que estava afastada enviava pelas raízes os nutrientes, o que ela precisava, era uma ajuda. E chamadas árvores mães também, que mandam os nutrientes para aquelas menores, às vezes muito distantes. E aquela que era de uma espécie diferente não se comunicou, não conseguiu ajudar a outra. Se você não tivesse conhecimento, né, Benê, como é que você vai lá, arranca qualquer árvore, não sabe se é uma árvore mãe, se ela está ajudando as vizinhas, não sabe? E vai, né? Tem que ter essa tecnologia, né? Quando eu estive nos Estados Unidos, e uma das coisas que me chamou, foi lá na Disney, uma das coisas que me chamaram a atenção é que eu vi lá o local onde eles podavam as árvores ou a própria cortava a grama, não via ninguém rastelando aquilo, sabe? Era um equipamentozinho que era assoprando aquela grama para jogar em cima da grama que tinha lá, ou no tronco das árvores, para aquilo manter ali. Então eu não vi ninguém recolhendo nenhuma folha, nenhuma grama cortada. Então isso me chamou muita atenção. Eu acho que no Brasil poderia se adotar isso também. No site da Prefeitura de São Paulo tem lá, eu olhei hoje, tem muita informação sobre o plantio de árvore, tem o manual, tem a informação de como você consegue plantar essa árvore e as informações técnicas. O Marcos vai explicar um pouquinho para a gente também, com a ajuda do Luiz, porque a gente está falando da raiz, primeiro ela cresce para baixo e depois ela começa a se espalhar mais para a superfície. E aí que começa o problema, né? Porque ou essa árvore ela pode estar sufocada, ou alguém pode cortar uma raiz importante, então tudo isso tem que ser levado em conta, né? O diagnóstico ajuda, né? Voltando ao assunto do diagnóstico, né, dos 2 aparelhos, né? Nós temos o aparelho que ele faz a ultrassonografia, a tomografia do tronco. E nós temos também um aparelho que trabalha em conjunto com o outro, que faz a ultrassonografia das raízes. Ah, que interessante. Entendeu? Então, hoje... Quer dizer, o tronco pode estar bom e a raiz não, e vice-versa. Exatamente, pode acontecer. E hoje a gente tem um número, assim, uma base mais ou menos de 70, Keller pode me ajudar nisso, 50%, 60%, 70%, que a maioria de queda de árvores hoje, principalmente na cidade de São Paulo, devido ao sufocamento de raízes, é por conta da população mesmo, está lá cortando, a infraestrutura crescendo e acaba sufocando a espécie. E ela acaba caindo por falta de raiz ou pela raiz estar doente. Então, se não tiver os 2 aparelhos trabalhando em conjunto, o laudo ele não sai perfeito. Desculpa, você pode comentar os 2 tipos de raízes e as que nunca devem ser cortadas, Keller? A gente tem as raízes que são as raízes de sustentação da árvore, que são as raízes mais velhas, onde ela vai dar a sustentação mesmo da árvore, e as raízes de absorção. Que seria o gigante, né, Keller? Vamos imaginar um muro com um gigante, né? E a raiz de sustentação, elas fixam a árvore. Mas o que alimenta, o que deixa verde a árvore, são as raízes de alimentação que estão longe, né, da árvore, que são as raízes mais finas. Então, a função da raiz
de sustentação, não é alimentação da árvore, é como o próprio nome fala, sustentação. E as raízes de alimentação que estão próximo das copas das árvores é que vão dar nutrientes para que a árvore fique bonita, que ela esteja verde, que ela floresça. Então, a gente precisa de um cuidado maior. Agora, uma árvore ela pode viver quanto tempo, assim? Porque a gente sabe que em São Paulo tem árvores com 300 anos, né? Mas elas podem viver assim indefinidamente, ou agora tem algumas qualidades que vão sobreviver menos? As árvores são divididas em classes, né? Então a gente tem as árvores pioneiras, as secundárias, as tardias e as clímax, né, que a gente fala. Então as primárias são árvores que vivem até 40, 50 anos. As secundárias são árvores que vivem até 150 anos. E as árvores clímax são árvores que vivem até 300 anos. E aí, na área urbana, são escolhidas essas que sobrevivem mais tempo ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente procura adequar e nunca utilizar mais do que 10 a 12% de uma única espécie num plano de arborização, para diversificar a espécie que vai ser plantada. Pode ter um ataque de doença. A gente pode falar de algumas cidades que são muito bem arborizadas, como Maringá, que é uma cidade muito bem arborizada, onde existe um plano de arborização muito bom. É isso que eu ia lhe perguntar. Tem cidades que têm plano de arborização? Você tem conhecimento? Como é que funcionou nesses locais? A Universidade Federal do Paraná, onde eu sou formado, em Curitiba, muitas cidades do Paraná têm plano de arborização e são cidades que têm uma arborização bem feita e com planos de arborização. E aí você faz o levantamento de qual é a espécie que tem mais, qual a espécie que está mais com fungo, qual a espécie que vem a cair mais. Mas um plano de arborização para uma cidade como São Paulo ia demorar alguns anos para ele chegar ao ideal, né? Porque tem que plantar muita árvore, né? Porque se a gente olhar, o Benê falou que a Vila Mariana tem muitas árvores centenárias. Mas quando você vai para a periferia, você anda quilômetros sem arborização, né? Tem, e avenidas que poderiam... a gente, nas reuniões que a gente tem com os prefeitos regionais, são 32, tem alguns prefeitos, especialmente os prefeitos mais do extremo da Zona Leste, eles brincam comigo, Exatamente. né? Eles falam, Benê... Avenida São Miguel... Cidade Tiradentes, ali para aquela região, sabe? Eles brincam comigo, que eu fico lutando para ter estrutura para poda de árvore. Eles brincam, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para que nós tenhamos árvore na região. Então, realmente a cidade de São Paulo, ela tem Mas uma... no Tirão funciona, prefeito? Porque eu me lembro que Campinas teve uma iniciativa, vamos plantar 1 milhão de árvores. São Paulo cresceu muito, né? Eu vi que a partir de 2008, que vinha sendo acho que 20, 30 mil por ano, deu um pulo muito significativo, de 100 mil. Mas ainda falta muito. Né? Não, o prefeito já lançou aí o plano, ele quer realmente ter uma meta a ser cumprida na cidade de São Paulo durante o mandato dele, e é um desafio mesmo para todos os prefeitos regionais, é uma batalha, uma luta diária para que a gente encontre locais para realmente plantio de árvores. Nós temos nas prefeituras regionais, tem o Conselho do Meio Ambiente, que é o CADES, na Vila Mariana é um conselho bastante atuante, ele tem participado, tem se oferecido para fazer um plantio de árvores em algumas regiões. É mais ideal plantar num parque? Pode plantar num parque ou numa praça ou perto da sua casa? Na periferia, às vezes, na frente da casa tem espaço. Né? Pode ser plantada no parque, pode ser plantada na praça, mas hoje um grande desafio da prefeitura é exatamente a gente ir para as calçadas, para as ruas. Porque nós também temos muitos locais que o morador, ou o comerciante, ou aquela instituição, um colégio, alguma coisa, eles também botam um pouco de dificuldade para você plantar árvore na calçada. É um desafio constante. Então, hoje os técnicos da prefeitura, eles lutam muito para que as empresas que têm esses projetos de compensação ambiental, que eles façam o plantio nas calçadas, nas ruas mesmo. Pega aí, nós temos muitas ruas em São Paulo que precisam de plantio de árvores. Então, esse é um desafio. Eu acho que na Vila Mariana, só esse ano, só nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, nós já plantamos mais de 115 árvores. Então, assim, todos os dias nós estamos fazendo a lição de casa. Então, pedimos a colaboração da população, aqueles lugares, aquelas calçadas onde eles queiram plantar, só nos procurar, avisa que a muda nós temos, os técnicos interessados em plantar também temos, e o acompanhamento da prefeitura será lá e vamos plantar uma árvore na porta da sua casa. Agora, deputado, eu estava lendo aqui, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, Emprego e Relações do Trabalho, junto com a Administração Penitenciária e a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, teve uma época que foi feita uma parceria que utilizaram reeducandos, né,
para fazer jardinagem e manutenção nos parques urbanos, né? Teve também uma iniciativa na cidade de Araraquara, foi feita uma parceria com uma universidade e os estudantes de biologia foram fazer um levantamento, porque o raio-x, a tomografia é importante, mas o levantamento dessas árvores pode ser feito por meio dessa parceria, né? E aqui o Benê está trazendo para a gente, o senhor também trouxe essa questão da parceria para que se trouxesse a tecnologia. Como é que se resolve esse problema, deputado? É com parcerias, é com a população junto com o poder público? Bem, em primeiro lugar, o plantio de árvore tem que ser feito. Nós temos que pensar no reflorestamento do estado de São Paulo, na capital de São Paulo. Nós temos áreas que já são apontadas como desertificação da região, e isso chama muita atenção. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é caso de São Paulo capital, que é a Alta Paulista, nós temos isso aí. Nós temos um pouco no Vale do Paraíba. E o que nós precisamos fazer é esse reflorestamento. Aqui nós não podemos deixar, porque já tivemos um problema de deixarmos de fazer esse reflorestamento. Nós já tivemos um problema de uma seca aí, que chamou a atenção de todo mundo. A cidade cresceu muito, não só para a Zona Leste, cresceu Zona Sul, Zona Leste. Nós tivemos realmente uma diminuição da Mata Atlântica e precisamos fazer esse reflorestamento nessa região que avançou em casas, em cimento e asfalto, me entendeu? Impermeabilizaram a cidade. Então, isso tudo nós estamos preocupados e temos que fazer. O Reeducando é um programa que espero que hoje o Márcio Rosa, juntamente, que é o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, tem um programa para esses reeducandos, podendo eles fazerem esse trabalho na capital, como também no interior próximo de suas penitenciárias, me entendeu? Que eles estão ali. E essas pessoas podem ser aproveitadas para um reflorestamento. A orientação, já que existe um programa do prefeito, o prefeito de São Paulo, o Dória, para que possa ser feito esse reflorestamento, vamos aproveitar essa boa vontade e saímos dessa condição de avenidas, ruas, impermeabilizar e não se vê uma árvore plantada. Muito importante. Agora, o Benê Mascarenhas, que é o prefeito regional ali da Vila Mariana, ali não, aqui, muito próximo, né? A gente fala aqui em frente ao Parque Ibirapuera, na capital paulista. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o próprio prefeito, João Dória, fez um trabalho junto com a Companhia de Energia para que fosse podada as árvores, uma parceria com o poder público, né? Isso acaba ajudando, porque a poda exige uma técnica e é uma demanda muito grande, né? Hoje, a poda de árvore é feita pelos técnicos da prefeitura e a prefeitura de São Paulo tem um contrato, tem um convênio com a companhia S Eletropaulo, porque todas as árvores que o munícipe vê que ela tem a rede elétrica próxima, encostada, essa árvore para ser podada, para ser removida, tem que ter o acompanhamento do técnico da Eletropaulo. Antigamente não precisava, a pessoa podia ir lá cortar, hoje não pode mais. Não, hoje qualquer cidadão, se for lá cortar uma árvore, podar uma árvore, é crime ambiental. É crime ambiental. Sabe, é crime e dos pesados mesmo. Então, a gente sempre, por isso que a gente alerta e aconselha Só uma pergunta, a licença é só feita na prefeitura regional ou bombeiro também? Para a poda da árvore, o munícipe ele faz a solicitação para a prefeitura. E os técnicos nossos, conforme o procedimento, ele encaminha o pedido para a Secretaria do Verde Meio Ambiente, que conforme a árvore lá, conforme o pedido, tem que ter a anuência da Secretaria do Verde Meio Ambiente. A árvore que tem a rede elétrica passando por ela, ele também pode fazer para a prefeitura, mas ele também pode fazer via Eletropaulo. E a Eletropaulo também tem os seus técnicos que fazem a poda. Então, a gente está discutindo isso, o convênio com a Eletropaulo, com a Prefeitura de São Paulo, encerra agora em agosto. Nós temos um grande problema aí, sabe, que inclusive a população reclama muito da Prefeitura, porque passa na rua e vê aqueles galhos jogados na rua. Porque no contrato, a Eletropaulo tem até 24 horas para recolher esses galhos. E a velocidade hoje da população não espera mais isso. Então a gente está discutindo isso para ver se poda e já retira imediatamente. Então há uma preocupação do prefeito Dória em relação a isso.
isso. Está se discutindo realmente a possibilidade de encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal, para que o munícipe ele possa também fazer a poda, pagar por isso. Claro que sempre acompanhado, sempre aconselhado pelos técnicos da Prefeitura. Não é simplesmente ele ir lá e podar. A lei ela vai amarrar isso, está ainda em discussão, provavelmente vai passar pela Câmara, mas ainda está sendo analisado e discutido entre os técnicos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Marcos Góes, você falou para mim o seguinte, que quando você faz um diagnóstico de uma árvore dessa que tem que ser removida, a documentação, o laudo que vocês dão, evita que eu leve uma multa, no caso de uma pessoa denunciar, olha, estão tirando uma árvore em frente à casa do Gondim e tal? Toda Já análise, tem da licença, sim, né? toda análise feita nas árvores, através desse trabalho aqui, ele imune o prefeito, ou o munícipe, ou a subprefeitura de qualquer multa ou ação judicial. Porque esse laudo, ele tem um engenheiro responsável que assina o laudo, e a precisão do aparelho mostra realmente o que tem que ser feito com aquela árvore. O Assembleia Convida chegou ao fim, infelizmente, o papo está bem legal, a gente aprendeu muito, falamos aqui da questão da saúde das árvores na capital paulista, no estado de São Paulo todo, com os convidados do deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, que trouxe para a gente aqui o Luiz Rodolfo Keller, que é engenheiro florestal, e o Marcos Góes, tecnólogo ambiental, e também o prefeito regional da Vila Mariana, o Benê Mascarenhas. Até a próxima edição, você continua acompanhando a gente aqui, porque a gente vai continuar acompanhando, inclusive, esse diagnóstico deste projeto piloto para trazer informações para você. Até a próxima edição.